Melina, boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde, Solange, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Foi muito bom o nosso bate-papo falando de organização da casa, que ótimo, né? Das energias da casa, né? Sim. E hoje eu fiz questão da gente estar falando um pouquinho sobre oração, porque tem pessoas que pensam assim, que nem você, que você trabalha com Terapias holísticas. E muitas pessoas falam que não pode misturar religião com isso, não é isso mesmo? Sim. Eu estou enganada? Não, você está certa. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o termo holístico e as terapias holísticas, então é por isso que essa confusão acontece. As terapias holísticas, gente, elas são terapias complementares às terapias convencionais que os médicos fazem para tratar doenças, que um psicólogo faz, que um psiquiatra faz, que o fisioterapeuta faz. Então a terapia holística, ela vai de encontro com aquilo que você precisa. O termo holístico, ele significa trabalhar o ser humano de forma integral. É claro que nós temos algumas terapias holísticas que elas trabalham a espiritualidade. E aí, é claro que a pessoa, ela vai procurar uma terapia holística que venha de encontro com a espiritualidade dela, venha de encontro com a religião dela, mas nem todas trabalham dessa forma. O Reiki, por exemplo, que é uma terapia holística que eu trabalho, que é uma das 29 terapias que o SUS reconhece como sendo uma terapia muito importante, inclusive em algumas sedes do SUS pelo Brasil, o Reiki ele já é oferecido. Nós já temos profissionais, já temos reikianos que aplicam Reiki pelo SUS. Então, o Reiki, ele é uma terapia holística que trabalha o quê? A energia que nós temos dentro de nós e que nós temos no universo. Porque a energia, ela existe, né? Ela faz parte do universo. E o Reiki trabalha com essa energia. Então, energia não tem religião específica. Todas as religiões têm isso, porque nós somos seres humanos, todos nós temos. Então, o Reiki, ele não é uma terapia que foca na espiritualidade, ele foca na energia. Por isso, inclusive, que ele é oferecido no SUS e é reconhecido pelo nosso Ministério da Saúde. Então, as terapias holísticas, elas podem sim ter ligação com a espiritualidade, mas não necessariamente todas vão ter essa ligação com a espiritualidade. Que interessante. Então, Melina, a oração, existem vários tipos de oração, né? Sim, existem, né? Cada pessoa, de acordo com a religião que ela segue, a gente vai ter orações específicas, né? Então a gente, por exemplo, no catolicismo, as orações que a gente mais conhece são o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Que são as orações principais para os católicos, né? O Pai Nosso, ele é rezado em outras religiões também. Até é uma oração universal, né? Isso, até em escolas filosóficas a gente tem a oração do Pai Nosso. Né? Ela é na verdade é uma oração muito completa, né? Porque ela foi trazida para a gente pelo Mestre Jesus, né? Então Jesus compartilhou para a gente essa oração, então ela é uma oração bastante completa, né? Então é por isso que muitas pessoas fazem, né, a oração do Pai Nosso. Melina, você, né, como trabalha com isso, energias, né? Dentro de um ambiente de casa é muito importante a oração? Sim, a oração ela é muito importante, não apenas dentro de casa, mas entre os membros da família. Não sei se todas as famílias... Mas é difícil. Eu não sei se todas as famílias têm esse hábito, mas assim, compartilhar um momento de oração. É claro que dentro de uma família, a gente pode ter pessoas que seguem religiões diferentes, né? Mas a oração, ela não precisa, como eu falei, ela precisa ter só um cunho, por exemplo, religioso. Por quê? A oração, ela pode ser palavras que vêm do coração. Então, o momento que eu estou compartilhando, por exemplo, a refeição com a minha família,
A gente pode fazer uma oração simplesmente agradecendo aquele alimento daquele momento, agradecer que os membros da família estão reunidos, compartilhando. Muitas vezes a gente perde essa oportunidade, Isso, né? porque a gente é voltar o olhar, sabe, Solange? É o olhar para aquele momento especial. Então, se o único momento, por exemplo, do dia que eu posso estar com as pessoas da minha família é no café da manhã, ou é no almoço, ou é no jantar, ou é um pouco antes de dormir, fazer daquele momento um momento de oração, que na verdade é você colocar alguma coisa em ação. Então, não precisa ser a oração decorada ou aprendida em uma religião específica. Pode ser simplesmente palavras de agradecer pelo dia, de agradecer pela convivência, agradecer pela presença. É muito importante que a oração ela seja sentida no coração. Não adianta nada a gente pegar um Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, super forte, super potente, e eu falar ele decorado sem estar sentindo as palavras do Pai Nosso. O que muitas vezes acontece é isso, a gente fala sem sentir. Porque quando a gente sente, dá uma diferença, né? Eu gosto muito de participar das 1000 Ave-Marias que tem na Igreja São Judas, de sábado de manhã. Sempre o primeiro sábado do mês tem a oração das 1000 Ave-Marias. E quando a gente entra na igreja, que as pessoas já estão naquela energia da oração, a gente já é acolhido numa energia tão maravilhosa, que não tem como você sair de lá diferente. Não tem como, você sempre sai de lá diferente, sentindo aquela amorosidade, realmente, é muito bom. Você sabe que você falando assim, eu estava pensando, né? Um momento da minha família que eu consigo pegar um dos meus filhos assim, eu não sei, pode ser que virou até automático, mas isso, porque meu filho tem academia e todo dia eu levo ele 15 para 5 da manhã, né? Que 5 horas ele tem aluno. Ele entra dentro do carro e eu faço uma oração. Tá vendo? Vocês já estão compartilhando um momento. Isso já faz mais de... É costume há mais de 15 anos, né? Então é o momento que eu consigo fazer a oração. Com ele. Já é alguma coisa. Sim, né? já é um momento muito forte de união entre vocês, né? Às vezes você com filho pequeno, você consegue? Eu faço com o meu, sempre nas refeições, então toda refeição que a gente vai comer, seja em casa ou seja fora, a gente sempre faz um agradecimento e sempre antes de dormir também a gente faz as orações antes de dormir. Ele pequenininho já está fazendo o catecismo, né? Então ele já sabe as orações e a gente faz juntos, mas a gente, além das orações que ele já aprendeu, a gente sempre faz algum agradecimento espontâneo do coração. Então sempre eu faço os meus agradecimentos daquele dia. Ai, que bom. E ele faz os agradecimentos dele também. Então, você sabe que quando eu tinha meus filhos pequenos era mais fácil. Sim. Né? Porque a rotina é você que coordena, né? Quando eles são crianças. Agora, né? Hoje... Agora fica mais difícil. Já realmente. é mais complicado. Porque vida adulta é diferente, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu horário. E às vezes tá com a namorada, você não vai chegar lá e falar, vamos rezar, né? Deveria, mas poderia fazer realmente isso, poderia, porque a oração, né? ela também fortalece o vínculo, né? Porque você está compartilhar a fé fortalece bastante o vínculo entre as pessoas, né? E na família é o que a gente quer, né? Ter o fortalecimento do vínculo. Então é muito importante, né? Sim, é bastante. E é importante também ter um local para fazer as orações. Fala um pouquinho. Né? A gente montar um altar na nossa casa, ter um lugarzinho justamente deixado para a gente colocar a nossa intenção de fé. Então isso é muito importante. Que a gente escolha objetos que representem a nossa fé. Então a gente sabe que tem algumas religiões, como a católica, por exemplo, que a gente gosta de ter a representação, seja de Nossa Senhora, seja dos santos. Então a gente pode ter o quê? Uma imagem. Então, no altar é importante a gente colocar elementos que representem a nossa fé, que representem a nossa religião. Então, os católicos ou outras religiões que gostam de ter a imagem para representar. Pegar um lugar da casa. Isso, pode ser um lugar da casa, pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser num escritório ou no corredor mesmo, utilizando uma mesinha, um aparador. O lugar em si não faz diferença.
O importante é você ter a dedicação para aquele lugar, cuidar dele, deixar limpo, deixar muito organizado. Se você escolher aquele local para acender vela, o que muitas pessoas gostam de acender vela, e mas às vezes tem medo. Pode acender vela em casa. Então, para quem tem medo de acender vela em casa, gente, existem suportes com vidro que protegem a vela, porque realmente a gente precisa ter um cuidado com a segurança, principalmente quem tem pet, quem tem criança em casa. Então, acender essa vela sempre num local seguro. Então, procure suportes. A gente tem hoje nas lojas e na internet suportes para a gente acender vela, que vai fazer com que ela queime de forma bastante segura. Então, a gente pode sim acender vela em casa, tá? E ter esse espaço, então, com as imagens, com a vela, a gente pode colocar até no altar fotos dos nossos entes queridos, a gente pode colocar também no nosso altar. A gente pode colocar livros sagrados, então a gente tem aí a Bíblia, seja o Alcorão, seja a Torá, o livro sagrado que for, a gente também pode colocar no nosso altar. Cada um na sua crença, Cada um na sua crença, né? Cada um dentro da sua fé, mas ter aquele cantinho dedicado às orações. É muito importante isso, né? Que nem ela disse, né? Cada um ter o seu cantinho, né? Nós mostramos vários aí para vocês, mas cada um tem a sua religião, tem a sua crença. O que nós não podemos nunca deixar é de acreditar em Deus. Sim. Não é verdade? Isso. De acreditar em Deus, em fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e respeitar a fé e a confiança do outro. Porque cada um tem o Deus do seu coração. Então, respeitar o Deus do coração da outra pessoa também é muito importante. Isso é muito importante, né? Bastante, né? Então, Melina, a fé remove montanhas, por isso precisamos muito, né, sim, orar. Começar o dia já com esse olhar, né, Solange? Acho que a gente começando o dia, já trazendo essa oração para o coração, trazendo a confiança, trazendo a fé de que vai ser um ótimo dia, com certeza faz bastante diferença, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então fica a dica aí para você, né, que é necessário ter um cantinho para você orar. Né? Às vezes a gente fala assim, Deus está em tudo. É claro que Deus está em tudo, mas é bom também você ter um lugarzinho que você pare, senta e conversa com Ele. Sim, a representação, dedicar aqueles minutos, né? Isso que é importante. É muito importante. Atenção plena naquilo que está fazendo é muito importante. Quando a gente tem um lugar específico para isso, a gente se dedica mais, né? Dedica mais.